Pai do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, louvamos a esse Deus maravilhoso por nós podermos aí nos reencontrar mais uma vez nessa oportunidade através dessa rede social. E quantas pessoas têm se hoje se confraternizado, têm se encontrado através das redes sociais, se falando, porque ainda passamos por esse período difícil aí dessa pandemia, onde infelizmente não podemos ainda nos encontrarmos e retornarmos aí aos nossos cultos. Às vezes a gente fica observando, a gente vê a intimidade, tanto a gente vê a intimidade como a gente olha dentro da palavra do Senhor, a ousadia que aqueles homens, profetas, homens de Deus tinham no passado. Quando eu falo de ousadia, eu falo de ousadia que vem de coragem, de saber como entrar na presença de Deus, saber aquilo que eles realmente queriam. E a gente nota a forma que esses homens eles se expressavam no passado, eles falavam com Deus com a intimidade tão grande. E eu não falo somente de intimidade com relação à vida de santidade, mas eu falo de intimidade no fato deles conversarem com Deus, deles falarem com Deus de uma forma assim tão pessoal, como se estivesse falando com um amigo. E nós vemos hoje como isso tem feito falta. A gente não vê essas ousadias, essas intimidades hoje, pessoas falarem com o Senhor dessa maneira. Nós vemos como quando Jó foi provado, como aquele homem, ele chega no capítulo 23, ele deseja se apresentar a Deus, o desejo dele é que Deus realmente aparecesse ou levasse até a uma sala, né? Ali uma sala onde ele pudesse ter um particular com Deus, para poder expor todas as suas lamentações, as suas queixas, tirar suas dúvidas. Nós vemos como Moisés ele debate com Deus, quando Deus ele fala que enviá-lo até o Egito para libertar aquele povo, ele entra num debate com o Senhor. Nós vemos um grande servo do Senhor, Abraão, em que negocia com Deus ali. Ele não faz uma negociação, ele apenas entra no questionamento com Deus acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. E vem falando com Deus se tivesse 50, 45, 40, 35. E ele vem falando de uma maneira tão ousada, tão corajosa com o Senhor. E nós vemos Jeremias, um grande homem de Deus. E eu queria falar com os irmãos nessa oportunidade acerca desse homem. Um texto muito conhecido nosso, em que nós conhecemos, sempre falamos sobre ele em nossos cultos, às vezes na conversa, na orientação, no aconselhamento. Jeremias é um profeta muito falado e muito discutido, as suas posições, as formas que ele se apresentou a Deus, que ele falou com Deus, chamado de um profeta chorão. Não chorão porque chorava se lastimando, mas porque aquele homem ele sentia as dores do seu povo, as dores de Israel. Ele sentiu o sofrimento daquele povo. E eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre Lamentações, capítulo 3. É um dos textos que nós comentamos muitos e falamos muito sobre ele. Lamentações, capítulo 3, o versículo 22 ao versículo 23, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade.
Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele possa falar no teu coração, na tua alma, no teu entendimento, para esse momento difícil que você talvez esteja enfrentando. Esse homem, esse profeta citado, ele passava um dos momentos mais difíceis, eu creio, na sua vida. As suas profecias elas foram vivenciadas por ele próprio, algumas reveladas por Deus e algumas sofridas na própria carne. O que esse homem viu, ele tinha tudo para ser um profeta derrotado, um profeta que vivia completamente abatido, desiludido, cabisbaixo, decepcionado com a posição de Deus. Você olha para a história desse homem, o seu livro, esse Lamentações, você vê que ele viu coisas lastimáveis, o que aconteceu, o fato que aconteceu em Jerusalém, vendo aquele povo ser levado para um cativeiro, e depois ele vê o que aconteceu com aqueles que ficaram em Jerusalém. Uma cidade sitiada, eles não podiam sair, e ele viu aqueles momentos trágicos, onde a fome imperou de uma tal maneira, perversa, cruel, em que esse homem ele tinha tudo para se levantar e duvidar em algum momento de Deus. E esse livro de Lamentações, ele é interessante que ele nos dá algumas diretrizes, algumas orientações para nós nos fortalecermos, não perdermos a nossa fé. E ele é justamente o que eu queria falar nessa oportunidade com o tema dessa palavra de Lamentações de Jeremias. Esperança em meio à crise. Quantos nesse momento estão passando por uma crise dentro dos seus lares, uma crise financeira, crise emocional? Quantas pessoas estão enfrentando uma crise terrível nesse momento? E nesse texto de Lamentações, o profeta Jeremias ele relata com riqueza de detalhes o tamanho de sua aflição. Esse homem, ele viu a aflição do povo de Israel. Ele viu a aflição do povo escolhido de Deus. Mas ele sabia por que eles estavam passando por aquilo. Mas nesse capítulo, ele relata a sua própria aflição, o tamanho da sua própria aflição. E é tão profunda que em algum momento ele sente como se o próprio Deus tivesse tornado seu inimigo. Jeremias ele chega a um ponto que ele tem tantas aflições, em que ele sente como se Deus se tornasse seu inimigo. Como a gente disse no início da palavra de Jó, ele chega a um ponto que ele diz que Deus o havia colocado como alvo. E quantas pessoas hoje, irmãos, às vezes estão pensando dessa maneira? Por isso que eu disse no início, esses homens no passado, eles falavam de uma forma porque eles sabiam do coração de Deus, irmãos. É importante você conhecer o coração de Deus. Muitas vezes nós nos empenhamos em conhecer pessoas, conhecer igrejas, mas precisamos conhecer, irmãos, Deus, o coração de Deus. Quando você conhece o coração de Deus, você chega com ousadia, com coragem, com liberdade de falar com Ele. E nós vemos que esse homem no versículo 1, ele diz o seguinte: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E no versículo 2 ele fala o seguinte, do capítulo 3, versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Jeremias, ele chega num ponto que ele começa a ver as suas aflições.
ele começa a achar que Deus havia se tornado seu próprio inimigo, da forma que Deus estava agindo com ele. Da forma que Deus estava agindo com o povo, levando ele a ver todas aquelas aflições, aquelas dificuldades, aqueles problemas todos, aqueles sofrimentos todos. Embora esse homem, ele desabe de forma, ou desabafe, né, de forma, dessa forma, Jeremias compreende que precisa alimentar sua mente com aquilo que lhe dê esperança. Embora esse homem ele desabafe, irmão, com tudo isso, Jeremias ele compreende que ele precisa alimentar a sua mente com aquilo que lhe dê esperança e não com pensamentos de infelicidade. Em momentos de crise, tem pessoas que elas começam a alimentar suas mentes, seus corações com pensamentos ruins. Elas tornam as suas vidas justamente vidas difíceis, porque elas olham somente para os momentos difíceis, trágicos, e começam a trazer à memória somente pensamentos ruins. E Jeremias ele chega a uma decisão que ele tinha que trazer à memória pensamentos de felicidade, pensamentos de paz. Ele precisava alimentar sua mente com aquilo que dava esperança para ele. A gente olha para o livro, para a carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, você vê o que o apóstolo Paulo lhe disse. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você vê que o apóstolo Paulo, ele nos dá essa orientação. Tudo que é coisa boa, que me traz uma autoestima, que eleva o meu emocional, que não abate a minha alma, se são coisas boas, se são coisas que não afetam a minha integridade, são coisas que vêm na minha mente, em que me traz uma esperança, em que me fortalece, em que me leva a ter uma vida melhor, mais saudável, familiar e espiritualmente. É isso que eu tenho que trazer. Jeremias ele chega a esse conceito, a esse momento em que ele olha, ele fala: eu preciso trazer coisa boa, porque esse homem só tinha coisas ruins na sua mente. Você imagina quando você olha na história e você lê esse capítulo de Lamentações, você vê esse homem de ver mulheres na história de Israel, em Jerusalém, quando estava naquele grande cerco, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha mais alimentos, e as mulheres chegarem ao ponto de matarem filhos para se alimentarem, é uma coisa terrível. E essa palavra, ela se cumpre em Lamentações, ela foi dita lá justamente no livro de Levítico, quando Deus havia falado: se o povo um dia se afastasse dele, adorasse outros deuses, abandonasse justamente Deus, trocasse Deus por outros deuses, eles sofreriam a pena. E ela estava se cumprindo nisso, nesse capítulo 3 de Lamentações. Então esse homem, ele tinha visto tantas coisas, que se a sua memória fosse conservar aquilo que estava vendo, ele ia ser um homem derrotado, abatido, sem vida, sem expressão. Um profeta apagado, desiludido. É muito importante, irmãos, que saibamos pensar de maneira correta.
é muito importante que nós saibamos pensar da maneira correta. Nós somos inteligentes. Somos pessoas inteligentes. A dor, a aflição, a angústia, ou seja, uma alma ferida, ela não pensa direito, irmãos. A dor, a aflição, a angústia, essa alma ferida, cheia de ressentimentos, cheia de mágoa, de decepções, de revoltas, ela não pensa direito. Você olha o versículo 17, o que ele diz? Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E ele diz no versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Olha como esse homem estava. Olha o estado que estava Jeremias, nesses versículos 17, 18, 19. Ele não pensava direito, irmãos. A sua alma estava cheia de dor, cheia de aflição, cheia de angústia. Como é que uma pessoa com a alma carregada dessa maneira, ela vai pensar de uma forma correta, de uma forma lúcida? E nós vemos, irmãos, que Max Lucado, ele diz o seguinte, ele diz uma frase muito interessante: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e seus medos morrerá de fome. Essa é uma grande frase de Max Lucado. Alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerá de fome. Nós temos que saber o que nós temos alimentado, o que nós temos conservado na nossa mente. Falar para você que não passa pensamentos ruins muitas vezes nas nossas mentes? Claro que passa. Somos seres humanos. Nós não podemos deixar eles criarem vidas. Eles fazerem habitação na nossa mente e descer para o nosso coração. Somos seres humanos. Deus, ele conhecia muito bem Jeremias. Deus conhecia a estrutura de Jeremias. Deus via não somente as palavras que saíam dos lábios de Jeremias, mas o coração angustiado desse homem. Um coração cheio de dor por causa de um povo. Ele sabe muito bem disso. E Deus, ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua angústia. Ele conhece teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe como agir em teu favor. Você tem que renovar a tua esperança. Por isso essa palavra, esperança, em meio à crise. A esperança, ela não nasce, meus irmãos, em meio às facilidades. Eu não vou ter esperança se eu tenho uma situação financeira bem estruturada. Eu não vou ter esperança se eu tenho uma saúde excelente. Eu não preciso de um médico. Eu não vou ter esperança se eu realmente não preciso de Deus. Mas a esperança, ela nasce quando as coisas se tornam difíceis. Eu só posso ter esperança quando não há esperança. É quando eu não sei como pagar uma conta. É como quando um medicamento ele não faz mais o efeito necessário. É quando a medicina não descobre o que eu tenho sentido. Ela não consegue detectar, identificar dentro da medicina, dentro dos exames, o porquê que eu sinto tanta dor, o porquê de tanto sofrimento.
É aí que entra a esperança. A esperança num casamento, se você tem um casamento alicerçado, estruturado, família bem alicerçada, você precisa de esperança. A esperança é quando as coisas estão dando erradas. É quando você olha para o teu marido e fala, olha, só Deus, esperança em Deus. Você olha para a esposa, para um filho, você fala, só Deus, esperança em Deus que Ele vai agir em teu favor, agir no marido, agir no filho, agir na esposa, agir na tua casa, na tua família. É por isso que a palavra é esperança, porque ela espera em Deus. Então essa frase Marcos Lucado, ela é muito interessante. Para a alma ferida, irmãos, tudo está conspirando contra ela. Isso é muito interessante. Para a alma ferida, você olha, parece que tudo está conspirando contra ela. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos orienta a pensar de maneira correta em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque a nossa alma, nosso pensamento tem que olhar para as coisas boas, olhar para aquilo que me dá esperança, olhar para aquilo que me fortalece, olhar para aquilo que faz bem para a minha alma, e que não me faz perder noite de sono, que não me faz perder a fome, a alegria de me alimentar, o desejo de tomar um copo d'água. É por isso que o apóstolo Paulo nos dá esse conselho em Filipenses 4:8. Tudo que é agradável, traga à tua memória, traga no teu coração. Ao perceber isso, irmãos, Jeremias começa uma das orações mais belas da Bíblia. Quando esse homem ele olha que é uma necessidade de trazer na sua memória coisas boas, que lhe trazem vidas, que lhe trazem vida, que lhe traz esperança, que lhe traz conforto, que lhe traz paz na sua alma. Ele faz uma das orações mais belas que nós vemos na Bíblia. Ele começa a declarar, Lamentações 3, versículo 20, 23, em que esse homem ele diz o seguinte: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele toma uma decisão. Enquanto ele olhava para as coisas ruins, a sua alma se abateu, se entristeceu, porque ele recordou somente de coisas ruins. A sua alma dentro dele se abateu. Mas quando, irmãos, ele olha, traz à memória aquilo que pode dar esperança, ele vê o versículo 22 e 23, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias mudou completamente seu foco. Ele mudou seu discurso. Ele muda completamente o seu foco, seu discurso. O foco de tragédia, o foco de morte, o foco de dor, o foco de decepção, o foco de tristeza. E muda para um foco de esperança, de misericórdia, de renovo, de busca de paz, de alegria, de fortalecimento para a sua alma. Ele muda completamente o foco e ele muda o seu discurso. Já não é mais discurso de um homem abatido, de um homem decepcionado, frustrado. Ele olha para Deus. Ele vê as misericórdias de Deus que renovam-se a cada dia, renovam-se a cada manhã. Mesmo triste, irmãos, porque a tristeza ainda estava no seu coração. Não teve uma explosão de alegria na vida de Jeremias, não. Ele ainda estava triste naquele momento, porque ele estava vendo a tragédia daquele povo, o sofrimento daquele povo.
A tristeza ainda era interior ainda no seu coração. Mas o seu foco muda. Você pode estar triste, mas não abatido. Você pode estar decepcionado, mas não derrotado. Você pode estar olhando para um momento trágico, difícil, decepcionante, mas você não fica abatido. Você confia em Deus. Você sabe que as misericórdias dele se renovam a cada dia, se renovam a cada manhã. Então ele muda a sua forma de pensar. Esse homem, mesmo triste, ele mudou a forma de pensar. Tirou os olhos dos problemas. Os problemas estavam ali. Entende bem? Os problemas continuaram ali. Deus não havia resolvido os problemas ainda. Eles estavam ali. A diferença dos problemas estarem do seu lado, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, em qualquer área do teu corpo físico, é você ficar focado no problema. Mas quando você tira os olhos do problema e foca os teus olhos no Senhor Todo-Poderoso, Ele muda a tua história. E Jeremias, ele fez isso. Ele tirou os olhos do problema e focou a sua atenção nas maravilhas de Deus. Os seus olhos saíram dos problemas e ele focou nas maravilhas do Senhor, naquilo que Deus é, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode fazer. O Senhor, Ele não tem prazer, irmãos, em nosso sofrimento. Não. Ele não tem prazer em nosso sofrimento. O nosso Deus não tem prazer de nos ver sofrendo. Você olha os versículos 25. O que ele fala? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E o versículo 26, ele diz o seguinte: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Espera com paciência. Aguarde a salvação do Senhor em silêncio. Não fique murmurando, não fique se lamentando. Deus, ele vai se levantar em teu favor. O versículo 29 e o versículo 31, ele diz assim, olha, ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Nosso Deus, ele é maravilhoso demais, meus irmãos. O nosso Deus, nós podemos dizer que ele é um Deus fantástico. Esse é um Deus extraordinário, magnífico, soberano. Esse Deus, irmãos, ainda que nós passemos por qualquer tipo de dor, qualquer tipo de aflição, ainda que venha qualquer tipo de angústia em nossa alma, o nosso Deus, ele sabe como nos livrar dela. E que você possa, através dessa mensagem, despertar o teu coração para isso. Esperança em meio à crise que você está enfrentando. Identifique qual é a sua crise nesse momento. Mas não fique focado nela. Olhe para as maravilhas de Deus. Olhe para Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Só para nós encerrarmos uma coisa. O versículo 23 fala que ela se renova a cada dia. A misericórdia dele hoje não é a mesma de ontem. Ela se renova todos os dias. Deus, ele se renova. Todos os dias renova essa misericórdia na tua vida. Ele te dá algo novo. Ele te dá algo atual na tua vida, no teu coração. Seja vida espiritual, física, emocional, na parte psicológica, vida conjugal, vida financeira. Esse Deus não te abandona. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja. Que Ele possa
fazer o seu rosto resplandecer sobre ti. E que Ele tenha misericórdia de ti, da tua casa, da tua família. Ele te abençoa, derrama sobre você a paz, renova a esperança no teu coração, na tua família. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.